Você com certeza já ouviu dizer os carros elétricos são o futuro. E eu não consigo contestar essa frase. Essa frase é verdade, os carros elétricos são o futuro. A grande questão é, quando é esse futuro? Porque na minha visão estão forçando os carros elétricos goela abaixo. Não chegou ainda a hora dos carros elétricos, mas essa é a minha opinião. Então vou falar aqui se eu compraria um carro elétrico, meio que já dei um spoiler aqui, né? Eu vou falar da minha visão sobre o papel do governo também em relação a isso, né? Porque tem uma importância aqui estratégica, na minha visão o governo, como sempre, está fazendo o quê? Besteira, né? Já deixa o like no vídeo, bem-vindo ao meu canal 2 e vamos começar exatamente com a questão do governo. O governo deixa de arrecadar 1 bilhão em benefícios a carros elétricos. Quando você lê isso aqui, você pode pensar, caramba, olha só, tá deixando de arrecadar, que coisa bacana. Na verdade, ele poderia estar arrecadando esse dinheiro, já que o papel do governo, segundo ele mesmo diz, que é ajudar os pobres ali, que é levar uma igualdade social. Que tipo de igualdade social ele vai arrumar dando subsídios aqui, a isenção de imposto, redução de imposto para quem tem mais dinheiro? Quem está comprando carro elétrico não é aquele pobre que não come picanha há anos, aí estava querendo comer picanha agora, é ele que vai ter esse benefício? Não. Eu não estou falando qualquer um que não come picanha, porque eu não como picanha há anos também, mas é porque eu não gosto muito de carne vermelha, então eu vou no peixe, no frango ali. Mas assim, supondo que a maioria do brasileiro gosta e quer comer picanha, não é esse aí que está sendo beneficiado com isso, né? E olha só que combo perverso que o governo faz, né? Então ele dá aqui um descontinho para os caras de dinheiro comprar carro elétrico, não o suficiente, ele também dá subsídio para o cara comprar um painel elétrico. Olha que bacana, né? E o painel elétrico é pior ainda, porque o cara vai lá e compra esse painel elétrico, instala lá, e ele tem um subsídio que quem vai pagar essa conta é você, é eu também, porque eu não tenho painel solar. Então, todo o restante da população que tem energia elétrica, pessoas ali, estão pagando para quem tem mais dinheiro. É um sistema muito justo, né? Bom, então você percebeu que eu estou falando um pouco aqui do lado social, um lado de coerência de discurso de governo, que não está acontecendo. Se você quer realmente diminuir os impostos, diminua, porque o melhor é diminuir impostos, mas diminua aonde é necessário. No caso do subsídio, então, no setor elétrico, não deveria existir uma porcaria dessa, né? Os outros pagar o benefício dos demais aí que tem dinheiro para comprar painel solar e tem área para comprar painel solar, por exemplo, é absurdo, né? Então, como vocês sabem, o governo estendeu a isenção de impostos em carros elétricos, mas ele mudou um pouco as regras, tem um limite ali. No primeiro semestre deixou de arrecadar 1 bilhão, né? E olha só, no limite ali chegou até próximo, mas ficou abaixo. Então o consumo aqui de carros elétricos ficou abaixo do valor da cota a ter isenção em dólares, tá? Também ficou abaixo no híbrido e também ficou abaixo aqui no híbrido plug-in. Bom, então vocês viram aqui minha visão, que o governo, o primeiro ponto é que ele está errado no lado social, está errado aqui também no lado da estratégia, principalmente ali nas painéis solares, mas é uma outra história. O governo está errado aqui nessa isenção para carros elétricos, e agora eu vou sair um pouco do lado social e vou entrar no seguinte: se é para você fazer algo estratégico, você tem que fazer uma isenção, uma diminuição de impostos para carros de etanol. Não é esse o forte do Brasil, não é isso que vai gerar emprego aqui dentro, não é isso que vai fazer o setor crescer, do agro aqui do etanol crescer no Brasil, com tantos projetos que a gente tem, o etanol tão promissor, não vai ajudar a gente a evoluir ainda mais, tem o etanol lá da aviação que vai cada vez ganhar mais força. Então não é melhor a gente impulsionar isso trazendo, já que é para trazer alguma isenção, algum incentivo nos veículos de etanol? Esse é o ponto, na minha visão, estratégico, que o governo também está errado ao deixar esse tipo de isenção para carros elétricos, tá? Tinha de deixar, quer deixar o elétrico? Deixa nos híbridos, tá? Aí pode ser o híbrido plug-in, pode ser o híbrido ali normal. Bom, enfim, assunto governo, seja do lado social, seja do lado estratégico, foi encerrado. Agora vamos entrar na parte dos carros mesmo, inclusive eu vou explicar aqui a diferença deles. Será que isso aqui realmente é o futuro? Futuro tão logo? Eu acho que não, hein? Ó, vamos primeiro explicar o híbrido e o híbrido plug-in. Qual a diferença? O plug-in é realmente aquele carro que tem funcionamento, autonomia elétrica, né? Ele consegue funcionar no elétrico, assim como o carro elétrico padrão. Ele fica ali ligado a noite inteira e tudo mais, e vai ter uma autonomia menor do que o carro elétrico, sei lá, 3, 4 vezes menor, por aí, mas vai funcionar. O híbrido, ele é mais, vamos dizer que ele é muito mais a combustão, né?
do que propriamente elétrico ali. Mas a parte elétrica dá, vamos dizer, um auxílio ali na parte da combustão, ajuda ele ali, por exemplo, na economia de combustíveis, principalmente no para e anda da cidade, então ele dá uma ajudinha bacana ali, mas ele não é de carregar, por isso que tem um plugin aí, híbrido plugin. O outro híbrido normal não é o de plugin, ele carrega automaticamente ali nos próprios freios dos carros, né? Aquela energia ele usa para recarregar a bateria, tem a questão do próprio motor ali ajudar, né? Então, ele é um carro híbrido que você vai se sentir quase como se fosse um carro padrão ali, né? Só que ele também tem a parte elétrica ali funcionando. Só que no híbrido plug-in, ele é mesmo realmente um híbrido, né? Ele funciona ali no elétrico, se você quiser, enquanto o elétrico só funciona na parte elétrica, né? Bom, qual é o problema? O carro híbrido padrão aqui que funciona mais a combustível, tudo bem, eu acho bacana essa ideia, são carros que podem dar mais certo e são exatamente aqui o que tem menos cota e o que tem menos consumo aqui, né? Mas ó, você pode ver que consumiu 72% somente do subsídio aqui, 92% do plug-in e 86% do elétrico. Bom, então beleza, neste momento eu até poderia comprar o híbrido normal. Agora o híbrido e o elétrico, por que eu acho ruim? Primeiro falando mal do sistema da questão elétrica neste momento, estamos falando hoje. Olha quantos postos nós temos no Brasil, 4.600. Aí falam, puxa, esse número aqui vai dobrar em 2025, mais que dobrar, vamos chegar a 10 mil postos ali até o fim de 2025. Cara, ainda é muito pouco. E mais biruta ainda é se você não é do estado de São Paulo, ou diria da cidade de São Paulo, e tá querendo um carro elétrico. Cara, como é que você vai ficar com essa quantidade de abastecimentos aqui? E ainda tem outro problema, eu andei vendo alguns vídeos e tal, o pessoal às vezes vai recarregar e tá com problema no negócio de carregar, às vezes só tem aquela recarga, o que acontece muito é só ter aquela recarga lenta, o que é imprestável basicamente. Você imagina, você precisa estar viajando, você quer abastecer ali, encher o tanque, você vai ficar 8 horas, 10 horas abastecendo, isso é maluquice, não existe, isso aqui não dá para ser desse jeito, não agora. Então, olha, se nós estamos falando de São Paulo, você imagina o resto, não tem como, é impossível, o resto do país não tem como. E aí você fala, mas eu abasteço em casa, aí você é elite, premium, né? Porque quem é que tem aqui os prédios já numa condição de ter um abastecimento, deixar abastecendo de noite? São poucos, né? São poucos, não são muitos, são os prédios mais novos e tudo mais que vai ter isso aí. E outro ponto que mesmo assim, nesse seu caso, você quer abastecer ali para uma viagem mais longa, até mesmo você vai sofrer, porque você vai viajar, no meio da viagem você vai precisar abastecer e vai ter esse problema de não ter ali os abastecimentos rápidos. Você vai ficar 10 horas esperando? Não vai. Então, na minha visão, é um problema o carro elétrico. Estou falando na minha opinião, né? Eu jamais perderia tempo com isso. Você imagina, você tem que abastecer e ficar num posto, não um posto shopping que você vai ali e ainda curte os negócios. É um posto ali, não dá. Isso é impossível na minha visão. Impossível. Tempo é dinheiro. O tempo que perderia aqui não tem palavras para dizer o quanto isso é absurdo na minha visão, o carro elétrico hoje, estou falando hoje, tá? Na minha visão, lembra que agora eu entrei muito mais na parte de opinião ainda que eu estou falando na minha visão consumidor, tá? No caso do híbrido plug-in, você passaria pelos mesmos tipos de problema. A única diferença é a seguinte, no carro elétrico você é refém quando acaba ali a sua energia. No carro híbrido elétrico, você pelo menos não é refém, você vai ter dificuldade para abastecer, você quer usar o elétrico, só que você não é refém, está numa emergência ali, você consegue usar o combustível normal. Beleza, mas essa é a única diferença. E tem um outro ponto, né? Ele acaba sendo um pouco mais caro também, proporcionalmente, porque ele tem os dois sistemas para funcionar, o combustão e o elétrico. E outro ponto é que ele tem uma autonomia muito menor, então você tem que visitar os postos de combustíveis mais vezes ainda. Você não consegue fazer aquele abastecimento para rodar ali muito e muito tempo. Outro ponto é que aqueles quilometragem que as empresas anunciam são falsos. Como que eu sei isso se eu não tenho um carro elétrico? Eu vi alguns vídeos do pessoal que tem comentando isso, até mesmo lá fora. Vi um português falando que aquilo lá você esquece essas coisas de autonomia que as concessionárias dizem. Não funciona, não dá para você confiar nisso, tá? Então, realmente, eu acho que hoje, e aí nós estamos falando muito da minha opinião, hoje não é pertinente ter um carro elétrico, porque vai ter uma desvalorização muito grande, você vai ter dificuldades para abastecer,
E dependendo de onde você mora, você nem tem como abastecer em casa, o que é pior ainda, né? Você imagina ter um carro híbrido, plug-in, e não tem o negócio de abastecer em casa. Você vai ficar o tempo todo no posto lá sofrendo, procurando uma recarga rápida, né? Por fim, é uma coisa muito louca, o que acontece nas baterias dos carros elétricos, principalmente os chineses, que são essas explosões, esses problemas que vêm assim do nada. E realmente é muito rápido. Quando começa a dar um problema, é num piscar de olhos ou num estralar de dedos que o negócio explode, inflama, é complicado pra caramba, e o fogo se expande muito rápido. E assim, eu não vejo as pessoas muito preocupadas com isso, mas eu teria receios de ter um carro, principalmente quando a gente está falando aqui de carros chineses, tá? Enfim, aqui no Brasil não temos tantos casos como na China, então depende muito da marca e tudo mais, mas olha, é complicado confiar nisso. E ainda temos outras questões que, aliás, são um motivo para o carro ter uma depreciação tão rápida, que é a questão das baterias, né? Depois que elas começam a dar problema com o tempo, o carro é muito caro para você trocar, muitas vezes não vai nem valer a pena. Tem o caso de você ter um acidente ali, então vai ter um custo muito grande, o seguro vai ser mais caro, enfim, são tantos e tantos problemas que, na minha opinião, carro elétrico é coisa pra gente de muito dinheiro, tá? Muito dinheiro mesmo. E a gente acaba linkando no que eu falei no começo do vídeo, o governo não deveria estar subsidiando isso, não deveria estar dando incentivos fiscais a isso, já que ele está no fim, ajudando então aos ricos. Olha só que bacana, né? O governo adora isso, é ajudar os ricos, eventualmente os pobres, no modo escravidão, né? Porque eles escravizam os pobres ali via benefícios, e quem sempre se ferra é a classe média, né? Ou, eu sei, muitos aqui, aliás, eu acho que muitos mesmo de classe média, média alta ali, compram carros elétricos, e como eu acabei de dizer tudo aqui na minha visão, não deveria comprar. Eu poderia comprar, não compraria um carro elétrico, por tudo isso que eu acabei de comentar. Tá? Aliás, nem se eu fosse rico, porque na minha visão, esse trabalho todo, essa dor de cabeça não valeria a pena, a não ser que fosse realmente muito rico para ter como um carro número 2. Bom, essa é a minha opinião. Deixe as suas nos comentários. Um abraço e até o próximo. Valeu!